Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. A notícia de que pastores estavam atuando no gabinete paralelo ao Ministério da Educação é de semana passada. Nós aqui no Critica Brasil denunciamos isso no domingo no vídeo, mas a notícia já era dessa semana, que na quinta-feira o jornal Folha de São Paulo denunciou que um gabinete paralelo estava atuando junto com o pastor ministro Milton Ribeiro, dentro do Ministério da Educação, que tem um orçamento de 137 bilhões de reais. Agora, como o áudio veio à tona do próprio ministro, muita gente se descabelou agora por causa que souberam. A notícia foi dada, a denúncia foi dada. Ninguém fez nada, a PGR não atuou, não vi nenhum parlamentar dizendo nada. Aí, por conta ontem do áudio que vazou, aí o pessoal levou a sério a denúncia que estava no ar desde a semana passada. Ou seja, o próprio Critica Brasil denunciou aqui no vídeo de domingo, falando sobre a interferência do pastor Gilmar Santos e também do pastor Arilton, que seriam aqueles caras privilegiados do Bolsonaro que estariam liberando dinheiro do orçamento da educação para a construção, inclusive, de igrejas. Hoje, no portal UOL, o senador Alessandro Vieira deu uma entrevista, também falaram alguns parlamentares da oposição, também falou o ex-ministro da Educação no governo Dilma, Aloysio Mercadante, que diz que é muito grave o que está acontecendo, é um crime na cara dura e que as denúncias são graves e que envolve o ministro e também envolve o próprio Bolsonaro. É um esquema de favorecimento ilícito. E também, assim como a oposição na Câmara dos Deputados, bem como os senadores, disseram que vão entrar em todos os órgãos para que isso seja apurado. O Tribunal de Contas da União será acionado, a Controladoria Geral da União, também a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Isso é corrupção no governo, envolvendo diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Não só é tráfico de influência, como improbidade administrativa. Ou seja, no áudio, o pastor Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação de Bolsonaro, diz que a pedido de Bolsonaro era para atender prioritariamente os amigos do pastor Gilmar. Inclusive, nós mostramos aqui um vídeo em que todas as viagens do ministro da Educação são acompanhadas pelo pastor Gilmar, que é pastor da Assembleia de Deus, presidente de uma das associações da Assembleia de Deus, e o outro pastor Arilton, que trabalhariam com uma espécie de lobistas dos empresários pastores. Porque aqui vale lembrar o seguinte, gente, era como se fosse uma autorização divina. O ministro da Educação recebeu essa autorização divina do próprio Bolsonaro e dizendo, distribui a grana para os amigos do pastor que é chegado a mim, que é o pastor Gilmar. Não é para qualquer pastor, não é para todas as igrejas, não é para favorecer irmão de igreja, é para favorecer e melar a mão de pastores. No país que a justiça fosse levada a sério, a Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado, já tinha denunciado, porque isso é de estarrecer qualquer ser humano. A Dilma Rousseff, para vocês terem uma ideia, ela sofreu impeachment, foi expulsa da presidência da República por tal de pedaladas fiscais, que eram empréstimos que o governo fazia de bancos para cobrir gastos do governo antecipadamente e depois pagariam de volta. Isso era o chamado pedalada fiscal, por qual a Dilma foi afastada. E todos os governadores faziam isso, todos os presidentes fizeram isso e este continua fazendo, a tal da pedalada fiscal. Mas isso foi inventado para tirar a Dilma, porque agora nós temos aqui corrupção na cara dura e anteontem o ex-porta-voz do governo Bolsonaro, o general Rego Barros, já tinha dito que acontece corrupção na cara dura e as pessoas fingem que não veem. O próprio general, que era porta-voz do Bolsonaro. Agora saiu mais essa denúncia ontem, em que o próprio ministro da Educação
fala abertamente para prefeitos de que tinha que ajudar, primeiramente, os amigos do Bolsonaro, os amigos do pastor Gilmar. Isso aí, gente, está na cara que isso não é apenas um tráfico de influência, isso não é apenas improbidade administrativa. Sabe o que é isso? Compra de votos na cara dura. Reveja o áudio que nós publicamos ontem aqui no Critica Brasil. Vamos ouvir. É atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Olha só, o apoio que eles pedem é da construção das igrejas, mas desde quando construção de igrejas faz parte do Ministério da Educação? Desde quando construir igrejas faz parte disso? E olha que eu vou falar aqui, preste bem atenção, evangélico do Brasil. Esse dinheiro é amaldiçoado, porque é dinheiro de corrupção. Se for para construir igrejas, as igrejas estão sendo construídas com base num crime, tanto na legislação divina, nos 10 mandamentos, que fala sobre roubo, desvio de dinheiro, quanto na legislação humana. É improbidade administrativa, desvio de recursos públicos e também também caracterizado como privilegiar os amigos. Isso é uma verdadeira sacanagem, não é? Além de ser tráfico de influência. Olha, gente, falar aqui e ser bem franco com vocês. A bancada evangélica, presta bem atenção, lideranças da bancada evangélica deram 24 horas para que o ministro Milton Ribeiro explique os áudios dessa conversa que eu acabei de colocar para você aí, que está dizendo que é prioridade do Bolsonaro atender os amigos do pastor Gilmar, que é da Assembleia de Deus. Aí ele fala da ajuda de construção de igreja. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que esse dinheiro está sendo para construir igreja? Vamos supor que seja realmente que esse dinheiro esteja saindo do Ministério da Educação para construir igreja. Quantas igrejas, meu amigo evangélico, foram construídas pelo pastor Gilmar? Você que é da Assembleia de Deus, verifique quantas igrejas foram construídas desde 2019, que está sobre essa tutela, o gabinete paralelo dos pastores. Desde quantas igrejas foram construídas? Ou é construção de igrejas, ou eles utilizam a justificativa de fazer igreja para roubar na cara dura, para desvio de verba. Porque ele fala construir igreja, isso já estaria errado, caracterizando o tráfico de influência, caracterizando improbidade administrativa, desvio de recursos públicos. Mas aí ele se justifica dizendo que é para construir igreja. Independente de qualquer coisa, estaria errado. Agora eu pergunto, quantas igrejas foram construídas? Meu amigo da Assembleia de Deus, verifique quantas igrejas foram construídas. Ou esse dinheiro que está saindo do Ministério da Educação está saindo para bolso de pastor, para enriquecer pastor, para pastor comprar carrão, comprar iate, andar para os Estados Unidos, passear pela Europa. Aonde está esse dinheiro realmente? Isso é compra de votos na cara dura. Isso é dinheiro que sai do Ministério da Educação para ir para bolso de pastor, para pastor ficar puxando o saco do Bolsonaro aqui lá no púlpito, para dizer que é um homem consagrado, quando ele sabe que eles estão fazendo errado. O que está acontecendo no nosso Brasil? O certo virou errado, o errado virou certo. Não é possível que nós, evangélicos, nos acostumemos a ouvir falar desse tipo de corrupção, dessa ligação maléfica, maligna que está acontecendo entre as igrejas evangélicas e o Bolsonaro para desvio de dinheiro, de recursos públicos. Isso é roubo, isso é corrupção. Já não bastasse as igrejas milionárias surrupiarem da costa dos fiéis dinheiros em dízimos, em ofertas, em pactos, em programas mentirosos, como o pastor, aquele pastor que é deficiente visual, e enganava as pessoas. Já não basta o tanto dos milhões que sai dos cofres dos fiéis
para dentro das igrejas, ainda vão desviar recursos públicos do Ministério da Educação, que era para estar sendo utilizado em creches, em escolas primárias, em escolas de ensino médio, nas universidades, agora desviando para bolso de pastor milionário. Minha gente, eu te pergunto, que espécie de gente é essa? Aí, a bancada evangélica diz que está horrorizada. Alguns dizem estarem horrorizados. Mas sabe o que muitos estão com raiva? De nem conhecerem sequer os pastores. Olha isso. Estão indignados por nem sequer conhecer os pastores, porque tem alguns da bancada evangélica que parece que não foram favorecidos. Aí ficaram indignados porque não conhecem o trabalho. Mentira! São tudo do gabinete. Que bancada evangélica? Desde quando bancada evangélica teve moral para falar de bons costumes no Brasil? É muito fácil essas pessoas falarem, defesa da família, defesa da pátria, defesa... Tudo mentira. Tudo utilizando a palavra de Deus, a Bíblia, para enganar as pessoas, para enganar o fiel. Olha, gente, aí eles, inclusive, estão falando em exonerar o ministro, para afastar deles o que eles sabem, porque é a bancada evangélica que indica. Foi a bancada evangélica que indicou o pastor. E o pastor Sóstenes Cavalcante, do PL, que é do partido do Bolsonaro, que é o líder do Bolsonaro, né? Ele está querendo que o pastor Milton Ribeiro faça uma coletiva e explique, não é? Caso de exonerar o ministro? Isso seria caso apenas de exonerar o ministro? Ora essa. O próprio ministro diz que foi o Bolsonaro que mandou fazer isto. Isso é um caso de corrupção, é um caso de denúncia de um crime. É caso de o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestar e pedir uma denúncia direta, denunciar o Bolsonaro por corrupção. E aí seria afastado através do Supremo Tribunal Federal e ali teria, primeiramente, que ser aprovado no Congresso Nacional. Mas nós sabemos que o Arthur Lira está atolado até o pescoço na corrupção por causa das emendas secretas do Bolsonaro. Daquele dinheiro, não é, do orçamento secreto que é colocado para encher bolso de senador e deputado que estão cada vez mais milionários, enquanto a sociedade está passando necessidade na fila do osso, com gás caríssimo, com a gasolina super cara. Isso é um tapa na cara, é uma compra de votos que o Bolsonaro vê nos líderes, porque esse pessoal vê os evangélicos, os membros da igreja evangélica, como se fosse o gado, como se fosse bicho. Porque basta que o pastor diga em quem votar, que eles votam. Então, eles enxergam os evangélicos assim. Basta melar a mão de algumas lideranças que as igrejas seguem todas. Amigo evangélico, saia disso. Saia disso enquanto é tempo. A Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Até quando você vai aceitar que pastores corruptos se unam a esse governo corrupto, desviando dinheiro, se enriquecendo cada vez mais, tirando o último centavo do teu bolso para vir na cara dura pedir voto para quem quer? Vamos ser independentes? Peça a orientação divina, leia o que diga os evangelhos, o que esse povo tem a ver com os evangelhos de Cristo. É uma corrupção sem vergonha na cara dura. E olha, os governadores se reuniram e decidiram prorrogar o bloqueio ou a suspensão do ICMS. É isso que vocês ouviram. Para quem não sabe, o Bolsonaro e os bolsonaristas, de modo geral, dizem que a gasolina aumenta por causa do ICMS, que é o imposto cobrado por todos os estados desde muito tempo. No governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, sempre houve o ICMS e a gasolina nunca foi tão cara como está agora. E o óleo diesel nunca foi tão caro como está agora. Mas sabe por que está caro? Não tem nada a ver com o ICMS. O ICMS é uma fatia fixa. É um imposto fixo que todo mês é cobrado, que todo tempo é cobrado pelos estados. 25% em cima do valor da gasolina e 14% em cima do óleo diesel. Mas esse imposto só é cobrado depois que a Petrobras aumenta o valor. Vamos supor, a Petrobras aumenta para R$3, porque quem aumenta o valor é a Petrobras, lá na refinaria. Então, quando eles aumentam, aí este aumento de R$3 incide mais 24% no valor da gasolina e, quando é óleo diesel, 14% a mais. Você acha que isso levaria o preço a ser tão caro? Mentira. Quem está aumentando os preços é a Petrobras,
por um esquema feito na própria Petrobras para favorecer investidores internacionais desde 2017. Não aumentava antes porque não tinha o tal do PPI, que é o preço, né, que faz com que esse preço seja atrelado ao preço internacional. Esse projeto PPI faz com que a gasolina aumente sempre conforme o dólar, conforme o preço do barril do petróleo lá fora. E ainda a acrescida de taxas que nem existem. Nenhuma gasolina vem de fora para o Brasil, são produzidas aqui dentro. Então, esse programa de paridade de preço que a Petrobras inventou em 2017 foi continuado pelo Bolsonaro e Paulo Guedes. Se o Bolsonaro quisesse tirar essa paridade de preços, quer dizer, igualar o preço da gasolina aqui no Brasil com o preço que é lá fora, bastaria uma canetada do Bolsonaro. Era só ele fazer uma medida provisória ou fazer uma intervenção direta na Petrobras. Ele, como presidente, pode sim fazer isso. A Petrobras é uma estatal, não faz para não desagradar o Paulo Guedes e os amigos do Paulo Guedes bilionário. Então é uma mentira. Para provar que não é o ICMS, os governadores, há 3 meses, suspenderam toda a cobrança do imposto ICMS. Então faz 3 meses que o ICMS não é cobrado. E eles provaram por A mais B que não é por causa do imposto de ICMS que a gasolina aumenta. Tanto é que sem o imposto, 3 meses, a gasolina aumentou. O que eles fizeram hoje? Os governadores se reuniram e prorrogaram mais 3 meses, suspendendo qualquer cobrança do ICMS para provar para a população que não é o ICMS que aumenta o preço. É a PPI, é o programa que a Petrobras faz para agradar bilionário e que o Bolsonaro sabe, o Paulo Guedes sabe, mas não fazem nada. Então, acorde, minha gente. Está na hora de a gente dar um basta nessa situação, nessa mentira toda. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta à noite às 21h45 com essas e outras informações. Tchau, pessoal. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arildo, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas,